Então, os irmãos devem lembrar que qual é a visão da igreja multiplicadora, né? Que é a multiplicação intencional baseada em 5 princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo de cumprir a grande comissão, assim como diz em Mateus capítulo 28 e Marcos 16, né? Jesus, antes de ascender aos céus, ele fala ao povo: vão, preguem a todas as pessoas do mundo, batizem elas em nome do Pai, ensinem o caminho que elas devem andar. Então essa foi a grande comissão. E a visão de igreja multiplicadora é a aplicação de 5 princípios bíblicos para o cumprimento dessa comissão, né? E para o crescimento da igreja. Hoje nós vamos focar no primeiro princípio, o primeiro desses 5 princípios, mas os irmãos lembram quais são os 5 princípios? São 5 princípios. O primeiro é oração. Dá um empurrão aqui para pegar no tranco. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Esses são os 5 princípios baseados na Bíblia. E hoje nós vamos focar mais no princípio da oração. Nós vamos ver hoje por que a oração é essencial, por que ela é importante. E vamos dar início sempre vendo a base bíblica, a história bíblica da oração, né? Quem foram os primeiros, qual a importância, quais os efeitos provocados pela oração. E nós voltamos lá para a igreja primitiva, vendo a importância da oração no início da igreja, né? Então os irmãos devem lembrar lá, como eu já comentei aqui, antes de Jesus ascender aos céus, ele deu a grande comissão e, após isso, o primeiro movimento dos discípulos, o primeiro movimento da igreja foi a oração. Vamos abrir a Bíblia aí em Atos, capítulo 1, versículo 12 e 14. Quem achar primeiro, lê para mim, por favor. Atos, primeiro capítulo, versículo 12 a 14. Então isso foi logo após a ascensão de Jesus, né? Nós podemos ver que realmente um dos primeiros movimentos da igreja primitiva foi se reunir sempre em oração. E nós podemos ver na Bíblia aí vários exemplos, né, de recomendações para a oração e nós lembramos do livro de Salmos. O livro de Salmos é um conjunto de poemas, poesias, cânticos e orações, né? Então nós temos muitos exemplos de orações. Nós podemos lembrar dos personagens bíblicos que mais se destacam, dos personagens bíblicos que nós mais lembramos. Nós podemos reconhecer que eles foram homens e mulheres de oração, como o próprio Jesus foi. Jesus foi o maior exemplo disso, né? Ele teve uma vida intensa de oração. Nós podemos ver que na sua caminhada, no seu ministério, ele estava sempre orando, sempre reunindo os discípulos para orar e ensinando, né? Também a orar. Então, a igreja de Atos, a igreja primitiva, entendeu a importância da oração desde o seu início e teve a oração como um estilo de vida, né? Como nós lemos aí em Atos 1, versículo 12 a 4, eles estavam unidos, buscando a vontade do Senhor em oração. E no capítulo seguinte de Atos, nós temos um relato de Lucas mostrando que eles
perseveravam em oração. Vamos ver o que diz Atos capítulo 2, versículo 42 e 43. Atos 2, versículo 42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais foram feitos pelos apóstolos. Então eles permaneciam, perseveravam na oração e grandes coisas eram feitas, né, através dele. As orações traziam um resultado. Hoje em dia não é diferente, né? Basta a gente olhar ao nosso redor que nós podemos perceber, nós vemos que a oração é algo essencial na vida da igreja, na vida do crente. E nós vemos, tem um exemplo em 2 Crônicas, capítulo 7 e 14, que é apenas o agir de Deus em resposta da oração dos seus filhos que pode mudar a realidade, né? Como tem escrito lá: se o povo que se chama pelo meu nome orar, clamar, se arrepender, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Então nós vemos aqui a importância da oração e os efeitos da oração para a igreja primitiva e que traduz para os dias de hoje para nós. E nós podemos nos perguntar agora: tá bom, entendemos a importância da oração, mas o que é a oração? Por que orar? Como orar? Né? E nós vamos agora para a definição da oração. A lição nos dá um exemplo de um escritor, pregador batista, muito famoso. Ele foi o autor do livro O Peregrino. Os irmãos já devem ter ouvido falar. Né? O nome dele é John Bunyan. Como escritor, né? Ele enfeita bastante a definição que ele dá num livro que ele escreve sobre oração. Ele diz o seguinte: a oração é o derramar de modo sincero, consistente e amoroso do seu coração diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão na conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Então, ele escreve aqui de forma bem poética, né? Mas das inúmeras definições da oração que a gente pode encontrar, às vezes, as mais simples, as mais resumidas, são melhores para a gente entender, para a gente fixar, né? Então, a gente pode resumir isso que esse autor falou bem simplesmente: orar é conversar com Deus. Os irmãos concordam com isso? Então a oração é uma conversa, né? A oração é um diálogo. A gente vê, vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Quem achar primeiro, lê para mim. Um exemplo de que a oração é uma conversa, um diálogo. Êxodo 33, versículo 11. Então, a primeira parte do versículo fala: e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, é uma conversa, um diálogo. E essa conversa, esse diálogo, requer interação. A gente não conversa sozinho, né? Tem que ter uma interação. Alguém fala, o outro ouve, depois o outro fala e ouve. E também requer intimidade. Senão fica a conversa de fila do banco, né? A conversa de fila da padaria. Rapaz, será que chove hoje? Será que esse inverno vai ser bom? Rapaz, e a política? Como é que vai? Eita. Então, a oração, ela requer interação e intimidade. Nós podemos ver aí no exemplo de Moisés que essa intimidade, essa relação que ele tinha com Deus,
refletia em sua vida física, material, e na sua vida espiritual, no seu ministério, né? Ele orava, Deus ouvia, Deus guiava, Deus dava a ele orientações, né? Como diz outro escritor, ele diz o seguinte: se a sua vida de oração é inconstante e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus. Então, nós não podemos ser inconstantes. Às vezes a gente tem um amigo que a gente não fala com ele todo dia, né? Esporadicamente. Então, esse relacionamento vai ser fraco, né? E é igualmente com Deus. Se a gente não conversa com Deus com frequência, com intenção, então nosso relacionamento com Deus também vai ser, nossa intimidade com Deus também vai ser fraca. E nós vemos agora alguns fundamentos que a gente pode usar para uma vida de oração, né? Primeiramente, nós devemos reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Alguém lê para mim Lucas, capítulo 5, versículo 8. Então aí Pedro estava reconhecendo diante de Jesus aquilo que todos nós somos. Nós somos o que Deus é e o que nós somos. Deus é perfeito, Ele é o Senhor e nós somos pecadores, né? Então nós devemos reconhecer quando conversamos com Jesus, com Deus, com Jesus, através de Jesus, quem cada um é, né? Deus é perfeito e nós somos pecadores e precisamos dele. Nas nossas orações, nós devemos buscar a intimidade. A intimidade, como eu já comentei, é algo que leva tempo e dedicação, né? Se a gente não conversa com frequência, a gente não vai gerar essa intimidade. Vai ficar sempre naquela conversinha. Rapaz, será que chove? Nós devemos buscar viver em santidade, né? Eu comentei ontem no PGM, né? A gente estava falando sobre preencher os espaços, tanto de espaço físico quanto de tempo, com coisas que edificam, coisas que aproximam. E lá a gente comentou, né? Ou a oração nos afasta do pecado e nos aproxima de Jesus, dessa intimidade e de uma vida santa, ou o pecado nos afasta da oração, que tira tudo isso. Então é preciso buscar uma vida de santidade, é preciso ter humildade. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre humildade no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17. A irmã está projetando aí para nós. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 17. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos ficar só até aqui. Volta pro capítulo... não, pro 14, se eu não me engano. Pronto. Então Jesus disse, né? Aquele que se humilhou, aquele que
se prostrou, aquele que reconheceu a sua falha, ele voltou para casa justificado, mas não aquele que ficou de pé, que se exaltou, que se julgou ser um homem bom. Então é necessário humildade também, é necessário fé, como fala em Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos ler Marcos capítulo 11, 24. Nós temos muito exemplo, né, de o próprio Jesus falando que se a gente tiver uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, né, nós poderíamos fazer grandes coisas. E aqui tem outro exemplo, né? Jesus diz: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Então é necessário fé, a gente pedir em oração e crer que Deus pode fazer aquilo que nós pedimos, né? De acordo com sua vontade, mas de acordo também com aquilo que nós pedimos com fé. E é necessário submissão à vontade de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 2, nós temos lá Jesus ensinando a orar, né? O próprio Jesus, grande exemplo de oração. Quando questionado lá pelos discípulos, Jesus, como a gente deve orar? Então, ele diz o seguinte: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ele continua falando da oração, mas aqui nesse primeiro trecho a gente vê Jesus ensinando a submissão à vontade de Deus, né? A gente precisa reconhecer, ter intimidade, buscar uma vida de santidade, ser humilde, ter fé na oração que nós fazemos, mas nos submetermos à vontade de Deus. Ele fala, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a nossa, mas a vontade de Deus. Então esses são alguns dos fundamentos necessários para a gente ter uma vida de oração saudável. Agora, nós vimos a importância da oração, como orar. Hoje, voltando ao assunto da visão da igreja multiplicadora, a gente se pergunta: qual é a importância da oração para uma igreja multiplicadora? Qual é a importância da oração para uma igreja que quer crescer em quantidade e em qualidade, né? Nós, depois de tudo que já vimos, podemos reconhecer que é determinante para o crescimento, né? A oração é um fator determinante. É por meio da oração que nós experimentamos um verdadeiro avivamento bíblico. E, como Jesus nos mostrou, como Jesus nos ensinou, nós não ficamos apenas com a ordem de ir, pregar, batizar, ensinar, mas nós ficamos equipados com tudo o que precisávamos para cumprir essa ordem que Deus nos deu, né? Então precisamos orar para que vivamos de fato a plenitude do Espírito Santo. A oração, meus irmãos, ela é essencial para a evangelização. Como vemos exemplos da igreja primitiva, eles se reuniam, oravam e passavam por um avivamento e saíam pregando com ousadia, né? Eles pregavam com confiança. A oração liberta cativos. Temos muitos exemplos de quando presos, eles cantavam e oravam e as prisões estremeciam, as portas se quebravam e eram então libertos. E todo crente deve participar da obra missionária, e uma forma de participar da obra missionária é por meio da intercessão, por meio da oração. Vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 19, por favor, irmã. Efésios capítulo 6, versículo 19, nos diz: e orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então aqui, Paulo escreve aos Efésios e pede, né,
intercedam, orem. Então, essa é uma forma que nós podemos fazer hoje também, né? A gente pode contribuir financeiramente, a gente pode ir, falar, pregar e ensinar, e a gente pode orar, outra forma de contribuir para a evangelização, para a obra missionária. Certo. A grande questão agora é como tornar a minha igreja uma igreja que ora. Os irmãos têm algum palpite, alguma ideia? Na visão de igreja multiplicadora, nós lembramos lá que é necessário primeiro compreender a visão, entender, né, apresentar a visão para os irmãos. O segundo passo é formar líderes chaves. Então, só um minuto. É a formação de líderes chaves, né? Então, uma forma de tornar a nossa igreja, tornar os nossos irmãos, nossa família, pessoas que oram, o primeiro passo é a gente dar testemunho, a gente dar exemplo, né? O primeiro passo é que os líderes precisam ser pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Uma igreja dificilmente terá uma vida de oração mais efetiva do que o seu líder, um líder que ora. E nenhuma pessoa deve realizar a obra de Deus sem buscar o Deus da obra. Amém? Então nós ficamos agora com algumas ferramentas úteis. A gente está fazendo só uma recapitalização do assunto, né, da visão. Eu não sei se os irmãos lembram, quando o pastor apresentou, ele deu um cartãozinho de oração, cartão-alvo de oração, que a gente tinha que botar o nome de 3 pessoas, orar por elas, depois perguntar. Hoje a gente vai ficar só como tarefa para casa. Eu não tenho cartãozinho, mas vamos passar como tarefa para casa. E apresentar algumas ferramentas úteis, algumas estratégias úteis para viver em oração, né? Na nossa vida pessoal, algumas ferramentas úteis é ter um tempo agendado. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não encontra tempo, ou a gente vai acabando, vou resolver isso aqui primeiro, depois eu oro, e acaba não orando, né? Então, é importante que nós tenhamos um tempo agendado para orar, tempo para oração mesmo. É importante que a gente use a Bíblia para consultar, para ver como a gente viu aqui, como a gente ora, por que a gente ora. Seria interessante termos um diário, né, um registro de oração, uma lista de pedidos. Eu lembro de alguns exemplos do grupo de oração de minha mãe, né, o círculo de orações. Lá que muitas das irmãs tinham um caderninho, anotavam os pedidos de oração, oravam na igreja e quando chegava em casa, que tinha um período de oração também, abria o caderninho e, irmão, fulano de tal, abençoa, protege, usa. Então é interessante, né, ter esses pedidos, que às vezes a gente não lembra. Até aqui mesmo, não, ore por isso, ore por aquilo. 5 minutos depois nós já, Senhor, abençoa todos os pedidos. Então é interessante, né, termos uma lista, usar um calendário de oração, lembretes e ter também um companheiro de oração, né? Às vezes, quando tem alguém lembrando você, bora orar, você está lembrando do nosso momento, então reforça, né? O nosso problema, meus irmãos, não é a falta de tempo, mas a falta de fé e priorização. Como eu já disse no começo, às vezes a gente vai deixando para depois, não vou varrer a casa, vou lavar a louça, e acaba deixando a oração para depois. Ou algumas estratégias para viver a oração, essas eram para a vida pessoal. Algumas estratégias para viver a oração na igreja é algo que a gente já tem vivido, né, nos PGMs, a oração no PGM, a gente se reúne semanalmente na casa dos irmãos, a gente ora, a gente louva a Deus, a gente medita brevemente na palavra e a gente ora, né? Outras estratégias interessantes são como
a vigília que a gente teve recentemente, né? São cultos de orações, vigília, oração em família. E nós ficamos agora com o final, né? Para refletir em casa e a tarefinha de casa. Então, para refletir quais os fundamentos para uma vida de oração, os irmãos, depois, se quiserem, a gente pode botar novamente esse material no grupo para reforçar, a gente estar fazendo esse retorno para os fundamentos, né, da Igreja Multiplicadora, de volta aos princípios da Igreja Multiplicadora. Então é sempre bom a gente estar reforçando quais os fundamentos para uma vida de oração, listar algumas dessas ferramentas que podem ajudar nesse relacionamento com Deus e compartilhar o testemunho, né? A gente ser aberto no compartilhar com os irmãos gera essa intimidade, assim como deve ser na oração, né? Uma intimidade para termos então uma oração, uma conversa mais aprofundada, mais íntima com Deus. E a tarefinha de casa você vai pegar uma folha de papel, você vai escrever o nome de uma pessoa, ou duas, ou três, quantas você quiser, mas vamos começar de pequeno. Você vai escrever o nome de uma pessoa que você deseja alcançar para Cristo. Assim que você começar a orar por esta pessoa, você vai dizer a cada uma delas, né? Olha, pode até ser por mensagem, né? Olha, eu senti de Deus orar por você, eu me desafiei a orar mais e estou colocando você em minhas orações. Depois de alguns dias orando, pergunte a essa pessoa se elas têm algum pedido específico de oração. Isso vai mostrar que você se importa por ela, com suas necessidades, se importa pelos seus problemas pessoais. E por último, convide essa pessoa para ir na sua casa, para ir na sua igreja. Um bom local para convidar essa pessoa é o PGM, né? E durante esse encontro ela vai ter acesso ao compartilhar, né, do Evangelho, vai ter acesso a ver o testemunho pessoal dos irmãos, e assim Deus vai ser glorificado, né? Essa vida pode ser alcançada. Nós já temos alguns testemunhos de vidas que foram alcançadas pelos PGMs, orações que foram atendidas através das orações também dos PGMs. Então, meus irmãos, é importante nós estarmos em dias com nossa oração. Vamos agora só recapitular os princípios, né? Os 5 princípios da Igreja Multiplicadora. Oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça. Então, nós estamos recapitulando. Hoje foi a primeira lição dos princípios. Domingo que vem a gente vai ver sobre a evangelização discipuladora. Amém? Então, chegamos ao final da nossa lição. Alguma dúvida, alguma pergunta, algo a acrescentar? Se não, vamos ficar de pé e finalizar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, por tudo que tens feito, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pela nossa lição, pela manhã, ó Deus, de aprendizado. Senhor, que aquilo que aqui nós vimos possa ser, Senhor, fixado em nossos corações, em nossas mentes. Ó Deus, que nós possamos praticar, ó Deus, tudo que nos é ensinado, Pai. Ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, a implantação, a prática, ó Deus, da visão de igreja multiplicadora, que nós possamos ser servos, que nós possamos ser ativos, que nós, Senhor, sejamos intencionais nos nossos relacionamentos com as pessoas aqui na terra, mas principalmente com Deus, através das nossas orações, ó Pai. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Senhor, faz um avivamento em cada um de nós. Assim nós te pedimos, ó Deus. Ó Senhor, abençoa o culto à noite. Nos dá, Senhor, um domingo tranquilo, protegido, debaixo da tua graça, Deus. Nos leva em paz. Em nome de Jesus. Amém.